Então, bom dia a todos. Nós somos o grupo 7. Nós iremos falar sobre alergias e mecanismos imunes de hipersensibilidades. Nosso grupo é composto por mim, Felipe, pelo Gabriel, pela Gabriela Ferreira e pelo Natanael. O trabalho tem como introdução, para a gente observar e citar esses aspectos relatados pelos mecanismos do nosso corpo para detectar e agir dentro de uma célula. Também vamos entender alguns tipos de patologias relatadas, principalmente a hipersensibilidade dentro do nosso corpo e esses agentes, que são muitas vezes externos e internos. Então, como o nosso corpo vai comportar, como as células vão se promover diante disso. Dentro disso, a gente tem fatores que vão influenciar, Esses fatores são muitas vezes reagentes e não reagentes dentro de um organismo. Então, dependendo do indivíduo, eles podem corresponder ou não corresponder, mas existem vários fatores para que ele possa corresponder ou não. Então, esses fatores podem ser idade, o tipo de dose desse alimento, ou do tipo de medicação, ou vários outros tipos que também podem dar a um processo alérgico. Também há algum tipo de via de administração desses medicamentos, às vezes pela boca, pela comida, às vezes pelo próprio sentido da pele, em cima da epiderme, esses muitas vezes superficiais, mas também que podem entrar dentro da corrente sanguínea e gerar esse processo. Dentro desse processo também nós vamos ver alguns tipos de inflamações, onde os leucócitos vão atrás da inflamação e atuam juntamente com os macrófagos. Vamos falar também dos monófitos e dos linfócitos T reguladores, que é aqueles que são apresentados, onde que eles reconhecem o tipo de alérgeno e eles que vão dar a autoridade para ir atrás do processo de infecção. Nós também vamos ver algum tipo de reações de hipersensibilidades. Elas são divididas em 4 tipos, de acordo com Gell e Combs, que foram um dos fundadores e criadores nessa divisão da hipersensibilidade. Também falar sobre hipersensibilidade, geralmente ela envolve mais de um tipo de doença, e também a gente vai falar a respeito pelo menos a gente vai citar e vai falar como é que ela age para a gente poder diferenciar o tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 de hipersensibilidade. Também vamos falar quando concluirmos o trabalho, nós podemos também botar como uma visão geral alguns testes imunológicos que são feitos para detectar um tipo de alérgeno. Ok? Nessa divisão da hipersensibilidade. Também falar sobre hipersensibilidade, geralmente ela envolve mais de um tipo de doença, e também a gente vai falar a respeito pelo menos a gente vai citar e vai falar como é que ela age para a gente poder diferenciar o tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 de hipersensibilidade. Também vamos falar quando concluirmos o trabalho, nós podemos também botar como uma visão geral alguns testes imunológicos que são feitos para detectar um tipo de alérgeno. Ok? Bom dia, meu nome é Gabriela e eu vim falar um pouco sobre hipersensibilidade. Hipersensibilidade imunológica é um termo médico usado para descrever reações exageradas ou excessivas do nosso sistema imune. Essa reação acontece devido a algum componente genético em que o indivíduo tem, que vai deixar a pessoa com uma predisposição a ter uma hipersensibilidade ou deixar a pessoa já sensível. E também depende de como se encontra o seu sistema imunológico no momento da exposição com a substância. A hipersensibilidade vai ser dividida em 4 tipos. Hipersensibilidade do tipo 1, que pode ser chamada hipersensibilidade imediata. Hipersensibilidade do tipo 2, que pode ser chamada hipersensibilidade citotóxica. A do tipo 3, que pode ser chamada hipersensibilidade imunocomplexa. E a do tipo 4, que pode ser chamada hipersensibilidade tardia. Essas hipersensibilidades vão ser divididas de acordo com a
o mecanismo de reação dela e de quanto tempo demora para elas acontecer, né? De uma para outra. A obesidade do tipo 1, que também pode ser chamada de imediata ou anafilática, ela tem um mecanismo de reação envolvendo a produção de IgE, porque ela é mediada por anticorpos, né? No caso aqui, o IgE. E o IgE vai ter uma elevada afinidade com mastócitos e basófilos. E aí, quando acontecer a integração dos mastócitos ou basófilos com o IgE, vai acontecer a degranulação. E aí, com essa degranulação, vai acontecer a liberação de mediadores inflamatórios. A hipersensibilidade do tipo 1 vai ser subdividida em imediata e tardia. Onde a imediata vai ser muito fácil o controle, né? Vai ser de fácil controle e ela vai ter a liberação de histamina. E a tardia vai demorar mais para aparecer, enquanto a imediata vai acontecer ali nos 15 a 30 minutos depois da exposição com alergênico. A tardia vai demorar até 24 horas depois da exposição para ela vir acontecer, né? Sair, ter a reação. E ela é tardia porque ela vai ter componentes lentos, né? Na sua reação, ela vai passar também por duas etiologias. Uma vai ser a liberação de interleucina 4 e a outra vai ser a síntese de prostaglandina e leucotrientes, onde esses dois são similares à histamina na parte imediata. Como se dá o diagnóstico de uma pessoa que está com hipersensibilidade de tipo 1? Vai ser por meio de teste de pele, que vai ser aquela perfuração que a gente faz no braço para saber se é alérgico, e aí vai ser por perfuração intradérmico, né? O tratamento em alergias, no geral, usa antihistamínico, né, para ajudar se por acaso ter a falta de ar. E em asmas, usa corticoide, que vai diminuir a contração muscular e diminuir a inflamação. E em casos de anafilaxia, usa epinefrina para parar a degranulação dos mastócitos ou basófilos. A gente também vai ter a hipersensibilidade do tipo 2, como eu já falei, que ela também pode ser chamada de citotóxica e ela também vai ser mediada por anticorpos. Mas essa hipersensibilidade vai afetar órgãos e tecidos. Ela vai ser mediada por anticorpos e da classe IgG, IgM, e também pode atuar com ela o complemento, células K e fagócitos. Essa hipersensibilidade vai ser o antígeno próprio. E quando escutamos antígeno próprio, logo vimos que ela é ela é autoimune. E o que vai acontecer nessa hipersensibilidade? Vai ter um antígeno próprio na superfície e o neutrófilo vai reconhecer o antígeno e aí vai fagocitar a célula, fazendo a célula sofrer lise. E aí a célula vai ter uma morte celular. A hipersensibilidade do tipo 2 pode gerar doenças com dano celular e sem dano celular. Essas doenças são chamadas de anormais. Por que seria chamada de anormais? Porque o anticorpo vai reconhecer o antígeno próprio. O antígeno do próprio corpo, o anticorpo vai reconhecer e vai atuar sobre ele. Uma doença que eu trouxe sem dano celular para explicar melhor a hipersensibilidade do tipo 2 é o hipertireoidismo. O que vai acontecer numa pessoa que tem o funcionamento normal? Vai ter a liberação de TSH, onde ela vai ter o TSH e ela vai conectar no receptor de TSH, e aí vai ter a liberação de hormônios, T3 e T4, que vai ser a da tireoide. Uma pessoa com hipertireoidismo vai ter a produção de TSH, mas quem vai se ligar no receptor vai ser o anticorpo antirreceptor de TSH. E aí, mesmo tendo essa ligação do antirreceptor do anticorpo antirreceptor com o receptor, vai acontecer uma alta produção de T3 e T4, que são os hormônios. E aí vai ter muito hormônio e a pessoa vai ter um hipertireoidismo, né? Em casos extremos, as pessoas tiram a tireoide. Porém, esses hormônios que a tireoide libera, em quantidades normais, o corpo precisa. Então, se você tira a tireoide, o corpo vai parar de produzir esse hormônio. Então, você vai precisar
injetar esse hormônio no corpo. Outra doença também da hipersensibilidade tipo 1, 2 vai ser a mastenia gravis. O que vai acontecer nessa mastenia gravis? Numa pessoa saudável, uma pessoa sem a mastenia gravis, vai acontecer assim: vai ter uma terminação nervosa, onde vai liberar neurotransmissores. E esses neurotransmissores de acetilcolina, no caso muscular, né? Vai liberar a acetilcolina. E essa acetilcolina vai se conectar no receptor. E aí, quando ela conecta no receptor, vai ter o aumento do fluxo de sódio. E aí vai acontecer a contração muscular. Na pessoa que tem a mastenia gravis, quando a acetilcolina for liberada, ela não vai conseguir conectar no receptor, porque vai ter um anticorpo anti-acetilcolina, que vai conectar no receptor. E aí, se a acetilcolina não conecta no receptor, não vai ter um aumento no fluxo e não vai ter contração. E aí vai ter o relaxamento do músculo. E essa doença é muito grave porque ela pode se espalhar por todo o corpo. E se ela for parar no coração, o coração não vai conseguir contrair para poder depois relaxar. O que acontece nessas duas doenças? O anticorpo vai competir com uma substância natural do corpo pela ligação do receptor. Nas duas doenças acontece isso. E o tratamento da mastenia gravis vai ser com corticoide, né, para diminuir a inflamação, para diminuir o nível de metabólicos e para parar de acontecer a fagocitação. E vai ter também linfócitos B, que vai parar de produzir anticorpos. Mas a ingestão desses medicamentos tem que ser muito bem controlada, porque... E na hipersensibilidade do tipo 3, que também pode ser chamada de hipersensibilidade imunocomplexa, vai ser mediada por imunocomplexos. O que vai ser um imunocomplexo? É quando os antígenos se ligam aos anticorpos. Os anticorpos se ligam aos antígenos. Então, vai ser vários anticorpos se ligando a vários antígenos. Não vai ser somente um anticorpo se ligando a um antígeno. Vão ser vários se ligando a vários. Ela também vai ser uma hipersensibilidade autoimune, ou seja, ela vai ter antígeno próprio. Vamos dar o exemplo do sangue. Vai estar lá o anticorpo, um antígeno se ligando ao anticorpo e vai ter outro antígeno. E nesse espaço vai ter uma porção de FCR, que vai ter macrófagos e neutróficos como receptores dos anticorpos, né? De GG e IgM. Como vai acontecendo os imunocomplexos, né? Vai ter formando essa cadeia, como é no sangue, vai ter a proliferação de células do sistema imune no sangue, fazendo aumentar o número de células no sangue, e assim vai aumentar a pressão no vaso sanguíneo. E se aumenta o número de células, aumenta a pressão, vai começar a não ter muito movimento no vaso sanguíneo. Então vai ter o entupimento, né, do vaso sanguíneo, vai parar. Uma doença da hipersensibilidade do tipo 3 que eu trouxe é a LES, que é lúpus eritematoso sistêmico. Pelo nome já diz muito, né? Lúpus quer dizer lobo, eritematoso vai significar vermelhidão e sistêmico é sistêmico normal mesmo, né? O que vai acontecer nessa doença? Ela vai ter antígeno de superfície e vai ter um anticorpo que vai reconhecer o próprio, vai reconhecer esse antígeno. E aí, com o reconhecimento, a célula vai sofrer lise, vai ter uma lise celular. E aí, quando acontecer a lise, vai ter a liberação de metabólicos. E esses metabólicos vão se espalhar por todo o corpo. Vamos supor que esses metabólicos vão parar nos rins. Quando esses metabólicos forem parar nos rins, vai ter outros anticorpos diferentes que vão reconhecer esses metabólicos e vão reconhecer esses metabólicos nos rins. E com isso, pode ir acontecendo... Quanto mais as células forem sofrendo lise, mais metabólitos vão sendo liberados. E assim vai formando uma cadeia. E aí vai ter acúmulo de metabólitos. Isso pode causar problemas nos órgãos. Geralmente essa doença ataca os rins, a pele e as articulações.
dependendo do grau da doença, de como tá, pode levar à morte. O tratamento dessa doença vai ser também com corticoide, para diminuir a inflamação, inibidores de linfócito B, para os anticorpos que reconhece, né? E vai ter um tratamento, assim, muito bruto, onde o paciente já vai estar no estado muito avançado, que é a plasmaférese. O que vai acontecer nesse tratamento? Vai pegar o sangue do paciente, centrifugar e tirar o plasma. E aí devolver novamente para o paciente. O que vai acontecer quando tirar o plasma desse paciente? O anticorpo e os imunocomplexos vão estar presentes no plasma. Porém, quando tirar o plasma, vai tirar todos os anticorpos que a pessoa tem e o imunocomplexo, né? Mas vai tirar todos os anticorpos. Daí a pessoa pode ficar muito debilitada. Porque quando injetar novamente no paciente, não vai ter mais os anticorpos, não vai ter que o corpo necessita, né? Então a pessoa vai ficar muito debilitada. E por fim, a hipersensibilidade do tipo 4, que também pode ser chamada de hipersensibilidade tardia. Ela é a única hipersensibilidade que é mediada por célula e ela também possui antígenos próprios, ou seja, ela é autoimune. E ela vai ser mediada por células, mediada por linfócitos T, que vai ter a via tardia, né, que é a TCD4+, e vai ter a via TCD8+, que na TCD8+, vai ter citólise, né, que vai ser quando a célula sofre lise, e a citotoxicidade celular, que é quando a célula é muito prejudicial. Para explicar melhor o mecanismo de reação, eu já trouxe logo uma doença, diabetes insulino dependente. O que vai acontecer numa pessoa que tem diabetes insulino dependente? Vamos ter o pâncreas, né? Onde no pâncreas vai ter uma célula apresentadora de antígeno, que no caso aqui vai ser o macrófago, e vamos ter uma célula beta. Como os macrófagos são apresentadores de antígeno, após eles reconhecerem a célula beta, eles vão migrar para os linfonodos para apresentar essa célula beta para o TCD4+. E aí, após ele apresentar a célula beta para o TCD4+, o TCD4+, vai voltar para o pâncreas, e aí ele vai sofrer uma modificação e vai ativar o TH1, que o TH1 vai ativar o TCD8+, e esse TCD8+, vai encontrar a célula beta, fazendo com que a célula beta sofra apoptose. O que vai acontecer no organismo normal de uma pessoa? A célula beta é responsável por ativar a insulina. E o que a insulina faz? A insulina pega a glicose que está no sangue e leva a glicose para a célula para depois transformar em ATP, em energia. Uma pessoa com diabetes, como a célula beta vai sofrer apoptose, ela não vai ter a célula beta no organismo. Então a célula beta não vai conseguir ativar a insulina para a insulina fazer o papel. Então a glicose que estava no sangue ia para a célula, vai permanecer no sangue, porque não vai ter a insulina para levar. Então o nível de açúcar presente no sangue daquela pessoa vai ficar muito alta. E a pessoa só vai conseguir... E às vezes a pessoa só se dá conta que está com diabetes depois quando a taxa de açúcar no sangue dela, de glicose, já está muito alta, porque é uma doença tardia. Ela vai demorar, aos poucos ela vai mostrar, né, os efeitos. Bom dia, galera. Nathanael aqui. Então, hoje eu vou falar sobre os mastócitos, basófilos e eosinófilos e seus principais papéis na reação imediata e tardia. Bom, essas são células de defesa presentes no sistema imunológico dentro do grupo de leucócitos, apresentando um papel importante na reação alérgica. Vou falar um pouco de cada um deles e para começar, vou começar pelos mastócitos. Mastócitos estão presentes no tecido conjuntivo, apresentando uma maior concentração em órgãos como pulmões, pele e no trato gastrointestinal. Já em outros órgãos como fígado, rins, glândulas adrenais, é apresentado um número menor dessas células. Por possuírem glândulos ricos em heparina, ação anticoagulante e histamina, cuja função é vasodilatadora, é um dos principais mediadores químicos
envolvidos na resposta inflamatória e anafilática e na resposta alérgica. Sendo diretamente responsável, está intimamente envolvida em processos como aparecimento de edemas, vermelhidão e coceira. Ela é armazenada nos mastócitos e a sua liberação ocorre diante a estimulação, como no caso de hipersensibilidade imediata e nas reações alérgicas, pela interação dos antígenos e anticorpos na superfície dos mastócitos. Os mastócitos têm meia-vida no sangue em torno de 2 a 3 dias. Agora são os basófilos. Ele também tem uma reação imediata, liberando para o corpo histamina, cuja função é a vasodilatação, como já falei antes, e a heparina, que age como anticoagulante, liberando durante o processo de combate a agentes infecciosos, são formadas na medula óssea, apresentam uma porcentagem pequena entre outros leucócitos, cerca de 1 a 2%. O aumento do número de basófilos na corrente sanguínea ocasiona coceira e outras reações alérgicas. Tem meia-vida no sangue estimada entre 1 e 2 dias. Eosinófilos apresentam algumas funções como defesa contra infecção parasitária, defesa contra bactérias intercelulares e modulação nas reações de hipersensibilidade. Vamos falar da função dele na hipersensibilidade. Ele pode modular as reações de hipersensibilidade imediata por degradação ou desativação dos mediadores, liberados por mastócitos, como histamina, leucotrienos, que podem causar vasoconstrição e broncoconstrição. E por último, a heparina. E a heparina. Quando temos um processo maior e mais duradouro da ação de gensófilos, resulta em lesão no tecido por mecanismos que não são completamente compreendidos. A produção de gensófilos está regulada por células T, mediante a secreção de fatores de crescimento hematopoético. Os grânulos exofólicos contêm proteínas básicas principais e proteínas catiônicas exofólicas, que são tóxicas a diversos parasitas e a células de mamíferos. Essas proteínas ligam-se à heparina e neutralizam sua atividade anticoagulante. Os cristais de Charcot-Leydig, não sei se assim pronuncia, são primeiramente compostos por fosfolipase B e são encontrados em catarro, tecido e fezes em doenças na quais há enzofilia, por exemplo, asma e a pneumonia exofólica. A meia-vida dos gensófilos circularmente é de 6 a 12 horas, sendo que a maioria é presente em tecidos como trato respiratório superior e trato gastrointestinal, pele e útero. Também achei importante ressaltar os valores de referência no leucograma. Mastócitos, valor de referência em adulto 2 a 10% e 72 a 1100 mm3. Já os basófilos têm um valor de referência de 0 a 3% e 330 mm3. E por último, os eosinófilos, o valor de referência em adulto de 1 a 7% e 36 a 770 mm3. Esses valores podem ser notados elevados nas reações alérgicas e durante alguns tipos de infecções parasitárias. Fala galera, beleza? Aqui é o Gabriel e hoje eu vou falar um pouco sobre a dermatite atópica. A dermatite atópica é um dos tipos mais comuns de alergia cutânea, caracterizada por eczema atópico. É uma doença genética crônica que apresenta pele seca, erupções que coçam e crostas. Não é doença contagiosa, com isso as pessoas que não sofrem da doença podem entrar em contato nas lesões à vontade, que não há nenhum risco de contágio. Em alguns casos, a dermatite pode vir acompanhada de asma ou rinite alérgica, porém sempre com manifestação clínica variável. As pessoas que sofrem da dermatite, é necessário ter muito cuidado no seu ambiente domiciliar, principalmente com substâncias irritantes, tipo poeira, conservantes, produtos de limpeza, usados na lavagem de roupa e pratos e copos também, frio intenso, ambiente seco, calor, transpiração, pois o suor é um grande fator responsável pela piora da doença, caso entre em contato com a lesão, podendo gerar até uma infecção, e o estresse emocional. Alguns fatores hereditários tornam a pessoa sujeita a ter a pele mais seca e uma barreira cutânea que seja menos capaz de afastar irritantes e alergenos ambientais. Com isso, essas pessoas se tornam, obviamente, um grupo de risco. Os principais sintomas da dermatite são coceiras e lesões avermelhadas. Geralmente aparecem nos joelhos, nas dobras dos braços e das pernas,
no dorso da mão, no tornozelo e no pescoço. A doença atinge 3 etapas diferentes da vida humana: a fase infantil, a puberdade e a fase adulta. Os bebês tendem a desenvolver erupções cutâneas vermelhas e crosses na face, no couro cabeludo, nas mãos, nos braços, nos pés e nas pernas. Já as crianças mais velhas e os adultos tendem a desenvolver um ou mais pontos, geralmente nas mãos, nos braços, na parte frontal do cotovelo ou na parte posterior do joelho. E eu vou falar também sobre dermatite de contato, né? A dermatite de contato vai ser uma reação inflamatória que vai dar na pele, geralmente, e ela não é uma doença contagiosa. Ou seja, se você pegar, triscar em uma pessoa que tem dermatite de contato, você não vai necessariamente pegar dermatite de contato, porque ela não é uma doença contagiosa. Ela pode ser uma doença genética e é crônica. O indivíduo geralmente tem uma predisposição para ter a dermatite de contato. Geralmente a dermatite de contato vai ter dois tipos mais evidentes, que é a alérgica e por irritação. A alérgica vai ser depois de repetidas exposição, a pessoa sempre vai ter uma reação àquela substância e geralmente não fica só no local, vai se espalhando um pouco no lugar de contato. Já a irritativa fica apenas no local do contato e geralmente é por substâncias ácidas ou alcalinas. Os sintomas da dermatite de contato, no geral, vai vir por pele seca, inflamação na pele, coceiras prolongadas e alteração na cor. Também tem a descamação da pele, porque além da pele estar seca, a pessoa vai começar a coçar muito. Então isso vai fazer com que a pele descame. A prevenção para tratar, né, da dermatite de contato vai ser evitar contato com poeira, com pólen, com sabonetes, que provoquem uma reação alérgica, no caso, né? Evitar banhos quentes, porque se a pele já está ressecada, né? É bom evitar banhos quentes. O tratamento vai ser com uso de hidratantes, né? Corporal, uso de sabonetes, anti-ressecamento. E em alguns casos, não todos, é preciso usar antibiótico. A respeito da rinite alérgica, ela tem 4 classificações diferentes. Primeiro, a rinite infecciosa, que é a rinite aguda, autolimitada, causada por vírus e menos frequentemente causada por bactérias. 2. Tem a rinite alérgica, que é a forma mais comum, induzida por inalação de alergenos em indivíduos sensibilizados. 3. É a rinite não alérgica não infecciosa, que afeta o grupo heterogêneo, pacientes sem sinais de infecção, sem sinais sistêmicos de inflamação alérgica. Por exemplo, rinite induzida por drogas, rinite do idoso, rinite hormonal, rinite da gestação, rinite ocupacional não alérgica, rinite gustatória e rinite idiopática. E por fim, a rinite mista, que afeta pacientes com rinite crônica, com mais de um agente etiológico conhecido ou não. A rinite alérgica pode estar associada a comorbidades como asma, otites médias, sinusite, polipose nasal, faringite, conjuntivite e roncos. Um fator importante que as pessoas da rinite que querem saber mais sobre rinite têm que saber é que quanto maior a exposição aos alergênios, maior será a quantidade de anticorpos e mais intensos serão os sintomas de coriza, espirros, coceira no nariz, coceira na garganta, coceira no céu da boca, coceira nos olhos, edema da mucosa que leva à obstrução nasal, entre outras. Quando um casal, homem e mulher, sofre da rinite e tem um filho, a chance da criança ser alérgica é de 50% em média. No entanto, mesmo que nenhum dos pais apresente alergia, a criança ainda assim pode desenvolver a doença através de manifestações alérgicas, como rinite, conjuntivite, asma e alguns tipos de alergia de pele. A forma mais comum, porém, é a rinite. A rinite ainda assim tem características hereditárias, mas mesmo que nenhum dos pais apresente o distúrbio, ela pode se manifestar. Também não é obrigatório a rinite se fazer presente desde o nascimento, ou seja, é possível a pessoa se tornar sensível ao decorrer da vida. Isso significa que podemos conviver com determinadas substâncias por muitos anos e vir a desenvolver os sintomas apenas depois, de maneira tardia.
Os principais causadores da crise da rinite são ácaros existentes na poeira doméstica, pelos de animais, como gatos, cachorro, fungos, descamação de pele, mofo, pólen, perfume, que algumas têm alergia, alguns alimentos, alguns medicamentos, bactérias, vírus e mudanças bruscas de temperatura. Por exemplo, a pessoa está num ambiente seco, vai para um ambiente mais úmido, ou calor por frio, ou vice-versa. Então, galera, como vocês repararam no vídeo anterior, eu tive um probleminha com a minha câmera, aí eu fui obrigado a mudar o cenário. Mas dando continuidade a falar sobre a rinite alérgica, eu vou agora falar algumas formas de tratamento. As formas de tratamento consistem basicamente em 3 pontos fundamentais. São eles a higiene ambiental, o tratamento medicamentoso e a vacina antialérgica. A forma mais simples de tratar a alergia é evitar o contato direto com a substância que provoca os sintomas. Por exemplo, se a pessoa apresenta obstrução nasal, coriza ou espirros ao ingerir determinado alimento, o mais fácil a se fazer é simplesmente deixar de ingerir esse alimento. A critério médico, se essas medidas não forem suficientes para tratar os sintomas do paciente, pode ser que seja recomendado o uso de medicamentos, como por exemplo, antihistamínicos, descongestionantes nasais, estabilizadores de membrana e corticosteroides. Quando o tratamento da rinite alérgica feito nessas condições não for suficiente para tratar os sintomas do paciente, pode ser que seja recomendado o uso de vacinas antialérgicas. O tratamento com a vacina é longo, porém, quando feito de maneira correta, mostra resultados bastante eficazes. O tratamento com a vacina é feito em doses crescentes e depende muito da resposta do paciente, assim como o risco de exposição que ele sofre e o aumento ou diminuição dos sintomas. Se nenhum desses tratamentos forem eficazes para o tratamento da rinite alérgica, pode ser que o médico recomende ao seu paciente a cirurgia para a rinite alérgica. Ela geralmente não é recomendada, porém pode ser muito útil para consertar um desvio septo-nasal, simplesmente por fazer com que o médico consiga um melhor acesso tópico-nasal. Então, falando um pouco mais sobre a questão da resposta imune adquirida, a especificidade é um sistema imunológico que reconhece diversos antígenos, né? Ele vai reconhecer e produzir, né, uma resposta imunológica específica para cada um deles. Então, essa especificidade é porque realmente a célula vai ter uma resposta para cada um tipo de alérgeno. A diversidade é um sistema imune capaz de reconhecer milhares de antígenos diferentes para uma resposta adequada para cada um deles. Então, a gente falou muito das células, o tipo de células que vão reconhecer. Ela é apresentada, assim como na diferenciação da resposta imune adquirida e a resposta imune inata, né? Então, diferentemente da inata, a gente vai ter vai ser apresentada e daí ela vai ter uma diversidade maior. Quanto à memória também, no sistema imunológico dos antígenos não faz a habilidade de responder esses mesmos antígenos novamente. A especificação, o sistema imune responde a vias distintas, diferentes de antígenos, assim como os linfócitos B e T. Então, além de ele ter essa dificuldade de poder ver, reconhecer as classes, ele também organiza essas classes de micro-organismos, né? Pelos diferentes estágios de infecções que ela vai decorrer. Capacidade também de reagir do linfócito B contra as moléculas estranhas, mas não apresenta contra as suas próprias moléculas. Então ela já vai diferenciar, já tem sua especificação, sua diversidade de aquele tanto, ela já está recolhendo cada parte e depois ela vai ter a capacidade de reagir diante com os linfócitos B e T para reagir diante dessa apresentação desse corpo estranho. Sobre as células B e T também as atividades são produzidas de moléculas imunes. B são imunoglobinas, né? A gente fala da IG4, que é em termos interleucinas de 4 e 10. Elas estão responsáveis também ali por a gente falar um pouquinho da questão da hipersensibilidade. Bom, galera, voltei.
Espero que não tenham sentido minha falta. Agora eu vou falar um pouco das respostas imunes em relação à alergia. Para começar, eu vou falar da imunidade inata. Com a primeira na linha de frente na defesa do nosso organismo, a imunidade inata é uma resposta rápida e não específica. É limitada aos estímulos estranhos do corpo e representada por barreiras físicas, químicas e biológicas. Células e moléculas presentes em todos os indivíduos. Essas barreiras são ativadas quando o nosso organismo detecta a entrada de um indivíduo estranho, ativando as células para impedir e eliminar esses indivíduos, assim causando reações alérgicas. Primeiramente, vou falar da barreira física. Barreira física e mecânica. Retardam e impedem a entrada de moléculas e agentes infecciosos e está representada pela pele, trato respiratório, membrana, mucosa, fluidos corporais, tosse e espirro. Barreira fisiológica. Inibem e eliminam o crescimento de micro-organismos patogênicos devido à temperatura corporal e à acidez do trato gastrointestinal. Rompem as paredes celulares e as lisas, rompem as células patogênicas através de mediadores químicos, sendo eles lisozimas, interferon e pertencentes à classe de citocinas. Barreiras celulares. Endocitam e fagocitam as partículas de micro-organismos estranhos, sendo responsáveis pela eliminação de linfócitos natural killer e leucócitos fagocíticos, esse nome, neurófilos e manócitos, e também os macrófagos. Barreira inflamatória. Reação à infecção com dano em teciduais, induzem as células fagocitarem para a área afetada. Também vou falar da imunidade adquirida. Ocorre a ativação pelo contato de agentes infecciosos e suas respostas à infecção aumentam em magnitude a cada exposição sucessiva ao mesmo invasor. A imunidade adquirida é induzida por um sistema imune especial, formado de anticorpos e linfócitos ativados que atacam e destroem organismos específicos ou toxinas, especialmente em alergias. Existem dois tipos de imunidade adquirida, sendo ela a humoral e a celular. A humoral é responsável por gerar uma resposta mediada por moléculas no sangue e na secreção de mucosa. É chamada de anticorpos produzidos pelos linfócitos B, sendo o principal mecanismo de defesa contra micro-organismos extracelulares e suas toxinas. Os anticorpos reconhecem qualquer partícula estranha dentro do seu corpo, qualquer coisa que seu corpo entenda que é estranho, enfim, neutralizam a infecção e eliminam esses antígenos por vários mecanismos efetores. E vou falar também sobre a celular. É responsável por gerar respostas medidas pelos linfócitos T quando o micro-organismo intracelular, como vírus e algumas bactérias, sobrevivem e se proliferam dentro da célula hospedeira. Estando insensíveis para anticorpos circulantes, a célula T promovem a destruição do micro-organismo e a morte das células infectadas, para que haja a eliminação da infecção. A imunidade adquirida tem como duas formas, ser ativa ou passiva. Sendo de forma ativa, ela é induzida pela exposição do antígeno, assim o indivíduo é imunizado e tem um papel ativo na resposta ao antígeno. A imunidade ativa pode ser natural, quando adquirida através de uma doença, sendo ela mesma uma gripe, ou passiva, quando adquirida por meio de vacina. De forma passiva, é a imunização por meio de transferência de anticorpos específicos de um indivíduo imunizado para o não imunizado. A imunidade passiva é chamada de natural, quando ela é passada, vamos supor, da mãe para o feto. E de forma artificial, quando a passagem de anticorpos prontos, como num soro antiófídico, para o tratamento de veneno de serpentes. É isso. Então, para finalizar nosso trabalho, né, a gente compreendeu que o sistema imune e suas aplicações quanto à hipersensibilidade, a gente pode aprender mais sobre as relações imunes e seu desenvolvimento, quanto a algumas patologias, muitas internas ou internas, que se aplicaram e se desenvolveram através de um alérgeno. Não tendo essa resposta do corpo, precisamos de agentes para restabelecer esse sistema e normalizar o corpo humano. Assim, através de tratamentos, que a gente pode ser
através de corticoide, a gente falou também de vacina, e também através de antihistamínicos, né, que a gente leva para melhorar o nosso sistema. Queria também botar em pauta que a gente disse, né, e para a gente também concluir bem, que existem testes que a gente pode fazer, esses testes imunológicos, né, que são procedimentos básicos que realizam as interpretações básicas do sistema, né, para a gente saber qual tipo de alérgeno está nos causando, qual tipo de alérgeno que está nos deixando, está mexendo com nossa imunidade. Nós temos o teste de puntura, que é o teste de contato que a gente faz de picadinhas para saber com cada alérgeno, né, botando em cima da primeira camada da pele, da epiderme. Tem testes de sangue, testes de contato e testes intradérmicos, né, que também são utilizados. Dizer também que a partir do momento que esses sintomas se agravam, nós temos a famosa anafilaxia, que é essa reação alérgica grave, que provavelmente, dependendo do tempo de resposta ou ela pode ser muito fatal. Então, é um agravo muito, muito grande, dependendo dessa alergia. Ela pode correr em muitas pessoas por segundos ou minutos. É tratada muitas vezes com a noradrenalina, né? Que ela é levantada para dar um maior broncodilatação, para que a pessoa possa ter esse melhor fluxo sanguíneo. Nós, como os fisioterapeutas, deparando juntamente com um choque anafilático, nós temos também como procedimentos, tá ali perto do Ubuntu, dando a melhor respiração para o paciente também. Fazendo manobras também podem ser feitas para melhorar a circulação sanguínea. E o trabalho consistiu mesmo nisso, de apresentar essas questões de hipersensibilidades e alérgenos. Segue aí também as nossas perguntas que a gente vai passar, né, que a gente fez, e nossas referências bibliográficas. Então, é isso. Qualquer dúvida, pode nos contatar agora através do vídeo. Ok? Obrigado. Bom dia.